Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer. Então lhes respondeu Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Te adoramos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a tua palavra viva e poderosa. Fala a cada coração aqui nessa noite, Senhor. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, Senhor. Aqueles que nos assistem pelo Facebook, Senhor. Que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo ministre de maneira poderosa em cada coração, Senhor. Eu coloco a minha vida em tuas mãos, Senhor, e te peço, Senhor, usa-me para a glória do Senhor. Essa é a minha oração juntamente com a tua igreja, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo de maneira poderosa. Bom, aqui é uma história, essa história é muito interessante. É a história de 2 homens que estavam no caminho e nesse exato dia, Jesus tinha se completado o 3º dia, Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos, Jesus já não estava mais no túmulo, Jesus não estava mais aonde o corpo dele foi colocado, e 2 homens estavam a caminhos, como nós lemos aqui de Emaús, e eles estavam falando sobre o que tinha acontecido com Jesus, sendo que de repente Jesus, o próprio Jesus começa a caminhar com esses 2 homens, e Jesus começa a perguntar para eles: por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? O que aconteceu aqui em Jerusalém? O próprio, então, Jesus começou a fazer perguntas para aqueles homens, e eles começaram a falar: você é o único em Israel que não sabe de todos os acontecimentos, você é o único, está todo mundo andando triste, está todo mundo andando cabisbaixo, porque Jesus, o profeta, o Todo-Poderoso, ele morreu, e foram à procura do corpo dele, e chegando lá, uma mulher viu que ele não estava mais, depois foram lá os discípulos, e confirmaram que ele não estava mais, e eles começaram a falar da tristeza, daquilo que estava no coração deles, e era exatamente o que estava acontecendo. Pode ser que você tenha entrado aqui hoje dessa forma, com teu coração triste, com teu coração amargurado, com teu coração preocupado com os acontecimentos dos dias.
E eu estou falando de uma história onde homens tinham esperança de uma mudança, tinham esperança, o foco que Jesus viria. Ele veio, cumpriu a sua missão, morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele tinha falado isso para os discípulos, não foi novidade nenhuma. Estes dois homens estão falando sobre isso, ele chega até eles. Tamanho a tristeza que aqueles homens não conseguiram identificar quem é que estava com eles. E é aqui que eu quero dizer para você atentar na palavra de Deus, porque você já parou para pensar que muitas promessas de Deus já se cumpriram na sua vida e você ainda não as observou? Você ainda não teve como promessa, ou você não entendeu ainda como promessa, e você talvez está orando pela situação, mas Deus já está cumprindo a promessa, ou melhor dizendo, já cumpriu essa promessa, e você não conseguiu enxergar porque você tem andado triste, porque você tem andado cabisbaixo, porque você tem andado sem esperança. E é muito ruim, querido, porque quando nós estamos com o coração triste, amargurado, Jesus pode estar do nosso lado, Ele pode aparecer do nosso lado, conversar com a gente, que a gente não vai dar a mínima, que a gente não vai dar valor para Ele, porque o nosso foco está no problema, porque quando o teu problema atinge ou alcança o teu coração, é sinal que pode acontecer o que for ao seu redor, que você não vai dar valor, não vai perceber, não vai ter a sensibilidade de entender quem é que está falando contigo, quem é que está te orientando, quem é que está te perguntando. Pode ser que muitas vezes na sua vida, talvez Deus usou pessoas, Deus talvez pode ter enviado até mesmo anjos, para falar com você, para bater na sua porta, mas você estava tão focado, tão agarrado ao problema, que você não conseguiu entender que era o próprio Deus que estava ali do seu lado. Quantas vezes Deus usou pessoas para dar palavras, para ministrar sobre a tua vida, e você não deu importância, mas em nome de Jesus, eu creio que nessa noite você veio aqui, entendendo que tem promessa de Deus e vai se cumprir sobre a tua vida, entendendo que você entrou aqui, por mais que você não esteja enxergando, as promessas já aconteceram no poder do nome do Senhor Jesus, amém? Eu creio que você entrou aqui, o teu coração, a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Ele jamais desprezará. Por isso, em nome de Jesus, vai permitindo que essa palavra, querido, sabe, vai quebrantando o teu coração, vai permitindo que o Espírito Santo nessa noite vá fortalecendo você, vá trazendo uma visão talvez que você ainda não teve daquilo que Deus tem para a tua vida, daquilo que Deus tem para a tua caminhada, para a tua história. Lá em Josué, no capítulo 23, versículo 14, falando de promessa, Josué diz assim: nenhuma das boas promessas que o Senhor seu Deus fez, deixou de cumprir. O povo de Deus estava em dúvida, quem era Deus? Josué no capítulo 23, ele chama o povo e fala: olha só gente, preste atenção, nenhuma das promessas que o nosso Deus fez, deixou de se cumprir. Se você pegar o capítulo 1 de Josué, você vai olhar Deus chamando Josué: Josué, ser forte, ser corajoso, eu sou contigo. Josué, ser forte, ser corajoso, eu sou contigo, não te desanimes. Deus chama Josué para dar continuidade, porque Moisés agora estava morto. Josué não queria, mas Deus falou para ele: Josué, eu serei contigo, aonde você for eu vou te dar vitória. Josué tomou posse daquela palavra, Josué entendeu, quem tinha chamado ele era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus de promessa. E agora lá no capítulo 23, finalzinho do livro, finalzinho já da história de Josué, Josué diz: Senhor, muito obrigado, porque nenhuma das tuas promessas deixou de se cumprir. Ele chama o povo e fala assim: preste atenção, vocês estão em dúvida a quem servir, vocês estão querendo servir a outros deuses, está se levantando situações contrárias, cuidado com o coração de vocês. Uma palavra eu quero deixar para vocês: nenhuma das boas promessas que o Senhor Deus fez para nós deixou de se cumprir. Fala para quem está do teu lado hoje aqui, em nome de Jesus: nenhuma das boas promessas que o Senhor fez deixou de se cumprir. Glória a Deus e aleluia. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4 diz: Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. O Senhor tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. O maior problema é que as promessas estão acontecendo diante dos nossos olhos, mas nós não estamos discernindo o manifestar dela. Eu louvo a Deus pelo testemunho que foi contado aqui, mas eu creio, como eu sempre ministrei sobre a vida desse casal,
como eu sempre ministro sobre a vida de casais, é apenas o início de grandes coisas que o Senhor irá fazer, porque quando nós andamos na aprovação de Deus, a qualquer momento está propício a acontecer aquilo que é a boa, perfeita vontade do Senhor sobre nós. E eu me agrado muito disso, eu luto até o final, querido, eu brigo com pessoas, para que se acertem, para que andem certo diante do Senhor, querido. A gente faz o que for, a gente luta, vai lutando com o casal até onde eles precisarem, para ver a promessa do Senhor se cumprindo, não importa o tempo, não importa os dias, o que importa é que nós precisamos nos posicionar, para andarmos na aprovação de Deus. Eu não fui criado para andar apenas na permissão do Senhor, mas eu quero andar na aprovação de Deus. Quantos desejam isso aqui nessa noite? Levante a mão e repita assim comigo: Senhor, eu nasci para andar na aprovação do Senhor, porque eu quero viver as tuas promessas para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Aleluia, se você crê nisso, exalte o nome do Senhor, glória a Deus. Discernindo a promessa, você precisa hoje sair daqui discernindo a promessa de Deus, discernimento para enxergar, ter olhos abertos. Contamos a história, o próprio Jesus estava conversando com aqueles homens, mas eles estavam focados aonde? Na tristeza. Eles estavam focados aonde? Na morte. Eles estavam focados aonde? No problema. No capítulo 24, Jesus ressuscita. Se você ver o tópico do capítulo 24 de Lucas, é a ressurreição de Jesus. 3 dias. Foram 3 dias de silêncio. Deus me deu uma palavra, alguns anos atrás, com o tema, 3 dias de silêncio na terra. Foi 3 dias sem milagre, foi 3 dias sem manifestação de Jesus, foi 3 dias que os discípulos viveram, talvez os piores dias daqueles discípulos, foram viver sem a presença de Jesus, porque agora ele estava morto, tinha sido crucificado. 3 dias, mas ele tinha avisado aos discípulos: eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar, porque é necessário que se cumpra aquilo que o Pai tem sobre a minha vida, é necessário que se cumpra a promessa que Ele fez há centenas, há milhares de anos lá atrás, é necessário que se cumpra. A falta de atenção dos discípulos fez com que eles vivessem os 3 piores dias da vida deles, e eu posso ampliar aqui mais ainda, não foram os 3 piores dias apenas dos discípulos, foram os 3 piores dias do ser humano na face da terra. Todos os seres humanos que viveram naquela época, naquele período de rei a soldado, foram os 3 piores dias. Sabe por quê? Porque quando Jesus foi crucificado, e no momento que ele estava para morrer, quando ele deu o último suspiro, quando ele gritou: está consumado, o céu se enegreceu, ficou escuro, começou a acontecer algo que não acontecia exatamente naquele horário. Todos entenderam que aquele que estava na cruz era o Filho de Deus. Por isso a preocupação dos soldados, por isso o medo daqueles que ficaram sem Jesus, por causa da perseguição, por causa da afronta. Ele era Jesus, o Filho de Deus, e agora ficamos sem o Salvador, ficamos sem o Senhor, mas ele tinha avisado. Aqueles que estavam mais próximos, ele tinha avisado: eu vou voltar, eu estou aqui cumprindo aquilo que o Pai tem para a minha vida, mas eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Nenhum deles conseguiram entender, querido. Deixa eu falar para você, tem dias, querido, que o inimigo, tem dias que Satanás vai fazer de tudo para você esquecer o que aconteceu na cruz do Calvário. Tem dias que Satanás vai trazer na sua memória, vai tentar colocar na tua cabeça que Jesus apenas morreu, não ressuscitou. Tem dias, querido, que você não vai conseguir entender a palavra de Deus. Talvez você está no culto sentado, mas você não vai conseguir compreender, porque Satanás já está bloqueando a tua mente, ao ponto de você não ter o discernimento de entender a promessa de Deus para a tua vida. Ou pode ser também que você tenha andado em dias difíceis, em dias de luto,
mas o próprio Deus deixou para mim e para você como promessa, dizendo: ei, olha só, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Fala para quem está do teu lado: bom ânimo, irmão. As aflições da vida não significa que Jesus está morto. Para mim e para você hoje é necessário ter fé para entender essa palavra. Os discípulos, eles tiveram diante dos olhos deles Jesus 100% homem, dizendo para eles: olha só, eu vou morrer. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidamente. Seria para você mais fácil alguém dizer para você: eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar diante de você? Ou é mais fácil você acreditar naquilo que está escrito, que ele falou que vai morrer e ressuscitar, e você vê que ele ressuscitou? Para mim e para você é muito mais fácil acreditar no que aconteceu. Para os discípulos na época era muito mais fácil eles acreditarem, porque Jesus estava diante deles. Não tinha dúvida que ele era o Messias, o Filho de Deus. Por quê? Porque ele fazia milagres, sinais, maravilhas. Deus estava com ele todo o tempo, querido. Ele falava, da boca dele saía palavras de vida eterna. Então não tem como colocar na balança: ah, pastor, muito mais fácil na época deles. Não, hoje eu e você temos a história pronta. É mais fácil acreditar, é mais fácil ter fé, é mais fácil compreender. Se no capítulo 24 nós olhamos a história de Jesus ressuscitado, e 2 homens e 2 pessoas estavam no caminho de Emaús, era o terceiro dia, Jesus já tinha ressuscitado, estava andando com eles, mas todos eles esqueceram da promessa. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 22, diz que é necessário que o Filho do Homem sofra, é necessário que o Filho do Homem venha morrer, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar, porque é cumprimento da promessa de Deus. Mas por que não entender a palavra de Deus nos dias difíceis? A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, fazendo de tudo para te pegar, para te derrubar. Ele quer destruir a tua vida e os teus sonhos. Se você não entender isso, querido, e lutar contra isso todos os dias, 24 horas, você será vencido. Sim, ele está ao derredor, mas a palavra de Deus diz também, para a gente resistir ao diabo, e vai acontecer o quê? Ele vai fugir. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente quer brincar, a gente quer dar vazão, a gente não quer discernir o que é de Deus e o que não é. A gente quer participar, a gente quer se envolver e fazer da nossa forma, do nosso jeito, caminhar da nossa maneira. Entenda, querido, Deus não quer que você ande sobre a permissão dEle, Ele quer que você ande debaixo da aprovação dEle. Tenha um discernimento nessa noite para você entender o que é bom para você e o que não é. O discernimento faz a gente refletir. Hoje você precisa entender como discernir as promessas de Deus para a minha vida. A primeira coisa que você precisa entender é o quê? Saber que aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. A palavra de Deus não falha, ela é fiel e ponto. E o que o diabo vai fazer? Ele vai tentar tirar essa verdade do teu coração. Ele vai tentar trazer incredulidade sobre a tua vida. Ele vai tentar te afastar dessas promessas. Ele vai lutar com todos os demônios, ele vai lutar com todas as potestades. A Bíblia fala que a nossa batalha está travada no mundo espiritual. Tem luta contra a tua vida nesse momento, querido. Por isso que nós temos uma intercessão em todos os cultos da igreja, para que esteja orando, para que esteja levantando um clamor sobre a tua vida, para que Deus dê ordem aos seus anjos para lutar, para batalhar em nosso favor, para que a promessa chegue até nós, para que a vontade dele se cumpra sobre a nossa vida. Nós temos vários exemplos, nós temos o exemplo de Daniel. Daniel teve que guerrear em jejum, em oração, para obter a promessa que Deus tinha para a vida dele, para obter aquilo que Deus tinha prometido para ele. E a gente está querendo vencer sem jejuar, e a gente está querendo vencer sem orar. Não estamos tendo mais o discernimento da promessa. Esquecemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Abandonamos, querido, aquilo que Deus tinha prometido para a gente há anos atrás. Abandonamos a promessa que está aqui já há milhares e milhares de anos escrito para a gente. Em nome de Jesus, nessa noite, entenda que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, querido, vai se cumprir. Agora, depende do teu posicionamento, porque Deus não libera a promessa sobre a vida daqueles que não estão dispostos a viver a promessa. Quem está entendendo aqui, diga amém. Deus não vai te dar um carro se você não tem carteira de motorista. Mas Ele pode permitir, porque você é teimoso e foi comprar o carro primeiro. Ele permite, Ele não está aprovando isso. Tem uma diferença muito grande, gente. Deus, eu quero, me abençoa. Está habilitado para receber? Deus libera a chuva de bênção sobre o meu casamento. Não é casamento, é namoro. Casamento é quando a gente entende, vai lá no cartório, faz aquele negócio bonitinho, faz na igreja a cerimônia, né? Em outro lugar, recebe a bênção. Isso é casamento, irmão. Vão morar junto, a gente vê o que dá. Vão morar junto, a gente resolve. Ô, glória a Deus, Deus está aprovando. Não está não, vamos parar com essa loucura. Ele está permitindo, não está aprovando. Nós precisamos andar certo diante da lei dos homens e da lei de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 5 fala que os fornicadores não entrarão no reino dos céus. E a gente coloca tanta barreira, querido. A gente não consegue discernir o que é melhor para a gente. Deixa eu dar alguns exemplos aqui, rápido. Fácil, simples de você entender. Está ali, casal de namorado, precisa casar. Mas a gente precisa comprar um carro, a gente precisa comprar uma casa, a gente precisa comprar uma bicicleta. Aí vai e compra. Qual era a prioridade? Acertar a vida diante de Deus ou comprar o carro? Não, vamos comprar o carro, o bem material é melhor. Vamos comprar a casa, que o bem material é melhor. Ele inverte o valor. Ele não consegue discernir, peraí. Vamos fechar essa brecha, vamos tapar esse buraco que está aqui, para viver as bênçãos do Senhor, porque Deus vai nos abençoar sim, com um carro, com uma casa. Gente, não seria muito mais fácil? É a matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Não é tão simples saber o resultado de 1 mais 1? Só que tem gente fazendo o quê? Pegando 1 mais 1 e transformando em 11. Fazendo o resultado errado, priorizando o que não é para priorizar. Não conseguiram entender o discernimento da promessa de Deus. Eles querem viver a promessa de Deus, mas estão longe dos propósitos do Senhor. Estão longe da verdade, da palavra de Deus. Eu louvo ao Senhor, porque lá em Joel, no capítulo 2, versículo 32, diz que aquele que invocar o Senhor será salvo. O Senhor prometeu dar livramento a todos que clamarem. Se eu estou numa situação contrária à palavra de Deus, eu clamar ao Senhor, o primeiro desejo, o sentimento que o Espírito Santo vai falar, vai trazer ao meu coração é, peraí, eu preciso me acertar, Pai, eu quero me acertar, não, Senhor, eu quero andar corretamente diante do Senhor. Pai, se eu tenho pecado, se eu tenho adulterado com meu namorado, Senhor, se eu tenho roubado, se eu tenho negligenciado, se eu tenho mentido, se eu tenho me prostituído, o Espírito Santo vai trazer esse arrependimento. Se eu tenho pensado em traição, se eu tenho tratado mal a minha esposa, o Espírito Santo vai trazer, querido. Mas é necessário o quê? Esse espaço para o Espírito Santo. Não adianta a gente ficar a vida toda nos enganando, nos iludindo que o quê? Que vai acontecer, que o Espírito Santo vai vir, vai invadir o nosso coração, vai tirar todas as mazelas, oh glória a Deus, aleluia. Não. A minha atitude é fundamental, querido. Tem que caminhar junto. A minha força de vontade, querido. Tem que caminhar junto, o meu querer, eu quero mudança, eu quero transformação, não aguento mais essa vida, eu vou lutar, eu vou parar, eu vou abandonar aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, eu vou abandonar aquilo que quebra, aquilo que, sabe, sobe como cheiro de podre as narinas do meu Deus, eu vou parar, eu vou desistir, eu quero lutar pela promessa.
Esse tem que ser o nosso desejo. Enquanto você luta, Deus começa a agir, Deus começa a manifestar, Deus começa a cumprir sobre a tua vida, querido, aquilo que Ele te prometeu. Nós cantamos aqui no início, Ele é fiel para cumprir tudo que nos prometeu. Sim, Ele é fiel e ponto. Se Ele é fiel, eu preciso ter o que? O meu posicionamento diante de Deus. Eu preciso ter uma postura diante do Senhor. Eu preciso reconhecer aonde eu estou errando. Hebreus no capítulo 10, versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu estou te dando aqui, querido, alguns versículos, algumas palavras do próprio Deus, dizendo para mim e para você: eu sou fiel, eu tenho promessa para você, eu quero cumprir sobre a tua vida, eu te prometi. Mas ei, não adianta você ficar aí parado, não adianta você ficar aí sentado, não adianta você ficar aí com as mesmas práticas de quando você era do mundo. Não tem como Deus invadir, querido, a nossa privacidade. Não tem como a luz e as trevas caminharem juntos. Ou eu me posiciono para entender e discernir as promessas de Deus para a minha vida, ou eu vou ficar o tempo todo sentado dentro de uma igreja, ouvindo palavras, mensagens, louvores maravilhosos, mas sendo que se eu não tiver uma atitude, nada vai mudar. Amém, querido? Fala para quem está do teu lado: nada vai mudar se você não mudar. Discernimento da promessa. Perseverar em oração. Atos capítulo 2, 500 pessoas. Tinha aproximadamente 500 pessoas que já tinham entregue a sua vida para Jesus, que já sabiam ou tiveram uma experiência com Jesus, aproximadamente, tá, gente? 500 pessoas. Mas, no culto de oração, aleluia, glória a Deus, só tinha 120 pessoas, lá em Atos capítulo 2, e eles estavam orando, e eles estavam clamando ao nome do Senhor Jesus, e eles estavam buscando a face de Deus. Tinha 500, mas só 120 estavam orando. Entenda, querido, que quando Deus tem que fazer, Ele não precisa de quantidade, Ele precisa de coração, Ele precisa de pessoas quebrantadas. Esses 120 reunidos, desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus, que tinha sido promessa de Jesus, foi derramado sobre toda a carne, foi liberado sobre a vida daqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, que entregaram as suas vidas para Jesus. E naquele momento aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar as boas novas do Senhor, eles começaram a falar em outras línguas, inglês, espanhol, tudo quanto é tipo de língua, porque o lugar que eles estavam era um porto, chegava gente de tudo quanto é lugar do mundo, e ali aquelas pessoas precisavam ouvir de Jesus. Olha como é que Deus é perfeito, querido, naquilo que Ele faz. Exatamente nesse dia, era tempo de festa de Pentecoste, Israel estava em festa, muita gente chegando, e Deus libera o Espírito Santo. Na primeira pregação, 5.000 almas. Eu creio que naquele dia, querido, milhares de almas de toda parte do mundo ouviram sobre Jesus, foram cheios do Espírito Santo, acreditaram, receberam Jesus como seu Salvador, foram batizados, entenderam, discerniram, compreenderam uma parte da palavra de Deus, compreenderam aquilo que estava sobre as mãos, sobre aquilo que os discípulos tinham como experiências, levaram para os seus países. Por isso que hoje eu e você temos o Evangelho, porque um dia alguém pregou ele para mim e para você, porque um dia eu e você ouvimos alguém falar desse amor poderoso. Se temos a palavra de Deus, vamos valorizar, vamos entender que essa é a palavra que fala conosco todos os dias, querido. Você pode ler o mesmo versículo durante toda a semana, mas cada dia Deus vai falar contigo de forma diferente. Foi escrito por homens, sim, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. É esse discernimento que eu e você precisamos ter, porque senão anulamos aquilo que Deus está fazendo, cancelamos. Não, foi feito por homens, pronto, cheio de pecado. Foi sim, mas inspirados pelo Espírito Santo. É essa compreensão que precisamos ter. Perseverar em oração. Se 120 pessoas perseveraram e viveram aquilo que era a promessa de Deus, eu e você estamos aqui hoje, querido, incluídos, porque estamos dentro de uma igreja, querido, um lugar construído para o nome do Senhor ser adorado. Você veio para esse culto, eu tenho certeza que o teu coração está disposto a viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, mas você entende, é maduro para isso, não é mais criança, para saber que se você não der o primeiro passo, se você não rasgar o teu coração, se você não clamar por Ele, nada vai acontecer.
Rasga o teu coração em nome de Jesus nessa noite. Comece a orar mais. Como é que está o teu nível de oração com Deus? Eu sei que é cansativo, o trabalho suga, mas tira um tempo para o Senhor, nas primeiras horas da manhã. Se você pega no trabalho 8 horas, acorda às 7 horas, lê a palavra, ora. Coloca um louvor se você tem liberdade no seu trabalho. Eu quero ler, querido, junto com você, Tiago. Coloca aí, por favor, Mateus, em Tiago, ou Vinicinho, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 2, capítulo 1, mais uma vez: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação produz o quê? Perseverança. Fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Está passando por provação? Tende motivo de alegria. Deixa eu falar na nossa linguagem aqui, para você que não entendeu. Está com luta, está com tempestade, está com problema, seja em qual área da sua vida, tende por motivo de alegria. Deus está dizendo que é para mim e para você se alegrar, ter como motivo de alegria. Sabe por quê? Porque nós entendemos que precisamos perseverar, nós precisamos ter fé. E como diz o versículo que nós lemos, querido, uma vez confirmada, nós precisamos entender que é o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ei, não é para você ficar com essa cara que parece que chupou limão, irmão, em nome de Jesus, aquele limão bem azedo e não gostou. Não, Deus está dizendo que é para você ter motivo de alegria, se alegrar por aquilo que você está enfrentando. Dá um sorriso para quem está perto de você aí, em nome de Jesus. Bota esse dente para fora, irmão. É 2, é 3, é quanto? Bota para fora. Em nome de Jesus. Tem gente que se assustou com o sorriso. Tem esposa que se assustou com o sorriso do marido porque tem 38 anos que não vê o marido sorrindo. Romanos, capítulo 5, versículo 3, assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha, querido, que interessante a palavra de Deus. E não somente, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Estou passando tribulação, Senhor, glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa luta. Quem aqui já orou assim, gente? Seja bem sincero. Deus, muito obrigado por isso que eu estou passando. Porque a Bíblia fala, quanto maior a luta, maior a vitória. Não está na Bíblia não, irmão, mas a gente crê nisso. Está aqui, resumido aqui, o livro de Romanos. Está passando por tribulação, está passando por luta. A tribulação vai produzir uma perseverança. A provação não é para dizer para você, você é um derrotado, não tem jeito, a tua fé está abalada, você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, não. O diabo tenta colocar pessoas do nosso lado, situações, para que as palavras de Deus sejam canceladas no nosso coração. Mas em nome de Jesus, eu louvo a Deus que você saiu da sua casa e você chegou aqui, está ouvindo essa palavra, está guardando ela dentro do teu coração, querido, para entender que você vai se alegrar no momento de tribulação.
que você vai perseverar no momento da luta. Talvez você não está enfrentando luta, mas quando você for enfrentar, Deus já está preparando você. Você vai dar glória a Deus. Senhor, muito obrigado pelo que eu estou enfrentando. Senhor, eu quero louvar o teu nome, porque a Bíblia fala que não cai uma folha da árvore, um fio de cabelo da nossa cabeça, que não esteja no controle do Senhor. Quando você entende que Ele é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Quando você entende que Ele é Deus, que tudo está no controle da palma das mãos dEle, fica mais fácil caminhar, fica mais fácil ter fé, fica mais fácil prosseguir para o propósito que Ele tem para a nossa vida. É tão difícil às vezes as pessoas enxergarem isso. O pastor às vezes vai ser chato, sim. Eu vou insistir, eu vou lutar por você até o final, irmão, porque não dá para aceitar meias desculpas ou desculpas esfarrapadas para se afastar de um propósito. As promessas estão logo ali. Foi tanto tempo que você buscou, foi tantas lágrimas derramadas. As promessas precisam ser discernidas, porque o fim da promessa de Deus na nossa vida, entenda, existe o início, o meio e o fim. O início da tribulação, querido, não é para parar em você. O meio da tribulação não é para parar em você. O fim da tribulação não é para parar em você. Esse início, esse meio, esse fim tem um propósito. No início, glorificar o nome do Senhor. No meio, glorificar o nome do Senhor. No final, glorificar o nome do Senhor. Tudo que está acontecendo na tua vida hoje tem um propósito: o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Toma posse dessa verdade hoje. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Persevera em oração. Como discernir, pastor, as promessas de Deus? Vivendo intensamente as promessas. Um exemplo rápido, você viu ali no vídeo? Enquanto Verônica falava, as coisas iam acontecendo. Não, vamos fazer isso, acontecer, vamos fazer aquilo, acontecer. Eu tenho certeza que se eu perguntar para eles, acho que eu até perguntei isso para eles já. Se eles pudessem viver isso lá atrás, há 15 anos atrás, com certeza eles queriam viver, com certeza eles iriam optar em escolher viver tudo isso lá atrás. Começar certo, porque depois do que aconteceu na vida deles, tantos outros aqui, estou dando exemplo por causa do testemunho de hoje, porque depois disso que aconteceu, querido, esse foi dois testemunhos de tantos outros que eles têm para contar. Às vezes a gente consegue parar, sentar um pouquinho, conversar, sabe, são coisas que vão acontecer, assim, meu Deus, louvado seja o teu nome. Ela contou que a primeira vez que ela entrou aqui, eles estavam visitando várias igrejas, em vários lugares, tentaram frequentar um lugar, não ficaram, sabe, não testificou no coração, e eu louvo a Deus, eu lembro desse dia que eles entraram aqui, era dia de batismo, eles estavam como convidados, e Deus testificou, Deus confirmou no coração deles, é esse lugar. Por isso eu digo para você a importância de andar sobre uma cobertura espiritual de oração, querido. Quando você está no lugar onde você entende que a palavra de Deus é ministrada, pessoas sérias estão aqui, e nós estamos querendo ver o seu bem, ver você crescendo, não queremos multidão, não queremos que você seja mais um, tem trabalho para todo mundo pode se envolver, todo mundo pode entender o propósito, todo mundo pode viver o seu chamado nesse lugar. Deus não te chamou para ser mais um no meio da multidão, Deus te trouxe aqui, Deus testificou no teu coração que é para você se membrar nesse lugar. Não deixe para ontem, não deixe para amanhã, porque o propósito que Ele tem na tua vida é muito maior do que você possa imaginar, amém? Fala para quem está do teu lado, não deixe para amanhã o que Deus tem para fazer hoje. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Viva a promessa intensamente. Olha a pergunta de Jesus para esses dois homens: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Deixa eu dizer para você, Jesus não está mais morto. Ele falou que seria apenas 3 dias. Ele não está mais morto. Tem gente que está entrando aqui dentro e parece que Jesus está morto, querido, porque a expressão dele parece que ele está adorando alguém que está morto. O louvor dele parece um louvor de velório. O louvor dele não é de
sabe, de pessoas que compreendem, ainda que esteja enfrentando, querido, o vale da sombra da morte, ainda que esteja enfrentando momentos difíceis, não eternidade difícil, mas momentos difíceis. A Bíblia diz para nos gloriarmos, nos alegrarmos na tribulação, na luta. Talvez você está falando assim, pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Querido, sei sim, porque eu sei o Deus Todo-Poderoso, eu sei quando eu apresento a tua vida ao Senhor, eu sei quando eu oro por você. Deus confirma no meu coração situações, tem coisas que você não sabe que Deus fala a teu respeito para mim, e que a minha atitude é orar por você, não é chegar para você, eu sei que está enfrentando, irmão. Eu tenho falado para Deus, eu não quero saber o que as pessoas estão enfrentando. Tem coisas que eu falo, Senhor, eu prefiro não saber, eu quero que o Senhor me use, porque assim fica melhor. Porque é muito fácil eu sentar contigo, ficar contigo 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas dentro do gabinete, conhecendo a tua história, andando com você, e chegar aqui e falar dela. Não, eu falo, Deus, eu não quero saber, Senhor, eu quero que o Senhor revele a mim. Porque talvez a incredulidade pode entrar no teu coração. É claro que tem coisas que você vai querer falar, pastor, me ajuda, socorro, estou passando por isso. Claro, é óbvio. Mas tem situação, querido, que Deus mostra, que Deus revela, que Deus me direciona, e que a minha única postura é orar intensamente, ministrar, fazer com que você insista, fazer com que você entenda o que é ser intenso naquilo que Deus tem para a tua vida. Para pensar, querido. Alguém lutar por você sem querer nada em troca. Alguém morrer por você sem querer nada em troca. O nome dele é Jesus. E ele fica muito triste porque ele estava no caminho de Emaús e 2 homens estavam falando do que tinha acontecido. O assunto era ele. Talvez ele entrou e você não percebeu. Talvez ele entrou aqui e você não percebeu. Talvez ele esteve aí do seu lado e você não percebeu. Sabe por quê? Você estava adorando a um Deus morto. Porque você entrou aqui talvez em clima de velório. Talvez se houvesse um nível de adoração aqui, Deus pudesse colocar diante de você agora, o seu nível de adorador. Talvez você iria compreender melhor o que é adorar a Deus. O que é o momento de louvor. Ah, queridos, há uma batalha intensa querendo te atrapalhar. Há uma batalha intensa querendo tirar a tua atenção na hora do louvor. São situações que acontecem tão pequenininho assim, mas que na somatória de um culto, querido, lá no final, pessoas entram em negativo com Deus, porque estiveram na igreja, não prestaram culto, mas estiveram na igreja, e que isso entristece tanto o coração de Deus, querido. E eu preciso estar aqui como profeta do Senhor para despertar você, para dizer para você que você está adorando um Deus vivo, um Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, que tem olhado para você, que tem cuidado de você, no teu deitar, no teu levantar. Ele já tem preparado um novo amanhecer, Ele já está lá no nosso amanhã. Nós estamos vivendo aqui o hoje, mas Ele já está no nosso amanhã, porque Ele sabe que o hoje, essa palavra que você está recebendo, depende de você receber a forma que você recebe essa palavra no teu coração, em colocar em prática, em receber para a tua vida e dizer, não, eu vou lutar, eu creio na promessa, as promessas são fiéis, elas vão se cumprir sobre a minha vida. Ou você irá sair daqui como mais um, querido, que ouviu uma palavra, foi embora e nada mudou. Entenda, você não vem aqui adorar ministério de louvor, você não vem aqui adorar pastor, você não vem aqui adorar intercessão, você não vem aqui adorar obreiro, você não vem aqui adorar ninguém, você vem aqui adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós viemos aqui prestar um culto a Ele. O que é oferecer um culto, querido? O que é prestar um culto ao Senhor é oferecer o nosso melhor, é entregar a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Querido, pode estar acontecendo o que for, mas nada vai roubar a nossa adoração. Cuidado com esse detalhe, com esses vícios que tem acontecido em todo culto e que você tem sido roubado. Talvez você, o Espírito Santo tem batido a porta do teu coração aí. Talvez você está entrando aqui, querido, o Espírito Santo está falando com você que adora Ele. Ei, os céus estão em silêncio, os anjos se calam para o Senhor ouvir a nossa voz.
Anjos, querubins, serafins, querido. Quando nós abrimos a nossa boca em adoração a Deus, o Senhor fala assim: ei, eu quero ouvir os meus filhos lá na terra. Você não pode cessar, você não pode deixar de adorar o nome dEle. Eu não quero, querido, que a nossa vida seja apenas vida de momentos com Deus. Quando eu estou no vale da sombra da morte, meu Deus, olha para mim, olha a minha história. Não. Eu quero que a tua vida, querido, que a tua história seja uma história com Deus. Aonde você estava bem, adorava. Aonde você estava mal, adorava. Aonde você estava no vale da sombra da morte, você o adorava. Deixa eu deixar uma palavra no teu coração. Deixa eu ministrar uma palavra de Deus para o teu coração. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 19. Você que entrou aqui e tem achado que Deus não tem suprido as tuas necessidades, receba essa palavra no teu coração. A palavra do Senhor diz: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, todas as minhas necessidades. Deus vai suprir as tuas necessidades. Você não está sozinho. Mantenha a tua integridade, mantenha a tua fidelidade, mantenha o teu culto ao Senhor, a tua adoração a Ele. Ele está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele tem o melhor para você. Você tem valor, o Espírito Santo quer se mover na tua vida. Aleluia, já estou terminando, querido, para você ficar um pouquinho feliz, achar que vou acabar rápido, quando fala que está acabando, Jesus, glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, versículo muito conhecido, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje o Senhor fez algo novo sobre a tua vida. Hoje o Senhor te deu um dia novo. Hoje é dia domingo, isso aí, glória a Deus. Ninguém sabe que dia é hoje, amém, assim que é bom. O dia de hoje não vai se repetir mais. Amanhã é um novo dia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem novidade de vida para você. Deus não vai invadir o teu coração. Deus não vai invadir a tua privacidade. Deus só vai entrar onde Ele é convidado. Não adianta ficar de mimimi com Deus. Deus tem esperado a tua postura, o teu comportamento de servo, para entender, querido, servo não tem vontade, servo obedece, servo não tem querer, servo faz aquilo que o seu Senhor pede, aquilo que o seu Senhor manda. Mas como Jesus é tão educado, mas como Jesus é tão maravilhoso, Ele não nos obriga em nada. Ele é o Senhor dos senhores, e Ele espera da nossa atitude, do nosso posicionamento, apenas algo: respeito na decisão que tomamos. Jesus, Senhor, é o Senhor da minha vida. Glória a Deus, você entregou a sua vida para Ele, você buscou por Ele, você clamou por Ele. Respeite a sua decisão, não oscile na sua decisão. Deus tem promessa para você, ela vai se cumprir? Sim. Deus não faz aquilo que você tem que fazer. Vou repetir: Deus não faz aquilo que você tem que fazer. Se tem promessa para viver, comece a se posicionar para viver a promessa. Se tem que casar, tem que fazer o quê? Ir no cartório. E fazer o quê? Levar documentos. Quais os documentos? Vai lá no cartório que eles vão te dar uma lista. Você não vai ficar em casa orando: Senhor, ai que casamento lindo no cartório, Deus, meu Deus, que visão. Eu estou vendo o Senhor ir lá, dando ordem aos anjos, isso, xerox de documento de identidade, CPF, oh meu Deus, que coisa linda, está aqui, Senhor, a minha certidão de nascimento, leva também, Pai. Paga para mim, Jesus, que eu não tenho dinheiro. Ele não vai fazer isso. Se eu e você não tomarmos atitude, se você não sair da sua zona de conforto,
para viver o teu milagre. Isso eu estou dando um exemplo do casamento, mas tem tantas outras áreas, vida profissional, conjugal. Eu não vou parar para contar a minha história, querido. Mas para conquistar, a gente precisa tomar um passo, precisa tomar uma decisão. Tem gente querendo namorar, Senhor, fala para mim com ela, fala, Pai. Diz para ela que eu amo, meu coração está doendo, Deus. Eu amo tanto. Ele não vai fazer, é tão simples, mas ele não vai fazer. Toca naquele coração duro, Senhor, eu preciso daquela porta de emprego aberta. Olha lá aquele homem, Deus, andando de Land Rover, e eu aqui andando a pé, Pai. Nós somos inocentes a esse ponto, gente. Mas eu tenho certeza que você está entendendo essa palavra, está discernindo o que Deus tem para você, e você vai sair daqui correndo, tomando a decisão que tem que tomar, falando o que tem que falar, entrando no propósito que tem que entrar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho uma filha pequena e eu lembro que quando ela mamava, quando ela sentia fome e queria mamar, ela não ia para o joelho orar, Papai do céu, estou com fome. O que ela fazia? Uá, mãe, mãe. A gente já entendia que ela estava com fome. Hoje, ela não precisa mais fazer isso não. Hoje ela só levanta a mão para o céu, já vem a mamadeira assim da mãe. Estamos aqui, minha filha. A mesma coisa. Começa a ficar enjoadinho. Ué, quero coio, eu quero coio, eu quero coio. Aí agarra na perna da minha esposa, aí vem, eu quero colo. Aí começa a chorar. Está com fome. Aí quando começa a chorar, está com fome, dá logo uma madeira para ela, chupeta, faz alguma coisa. O anjo não vai vir aqui, toma filhinha, eu sei que você está com fome. Não. A gente tem que ser assim também. A gente precisa chorar, Deus, estou precisando. Mas a gente precisa na pessoa certa, na hora certa. Não adianta querer uma coisa que não está na hora. Ela não vai pedir mamadeira fora do tempo, ela é inteligente, ela é criança. Se ficar toda hora oferecendo uma madeira para ela, ela mama, se tu oferecer depois o que for, ela, não. Satisfeita. Olha que interessante, querido. Um exemplo tão simples, mas é assim com Deus. Deus está esperando pessoas aqui chorar aos pés dEle. Deus está esperando pessoas aqui clamarem por Ele. Deus está esperando pessoas tomarem a atitude de buscar a Ele, de adorarem o nome dEle. Mas não, estão sentadas, estão paradas, paralisadas, estão apenas crendo na promessa, mas não estão vivendo na promessa. É igual sonho. Eu tenho um lindo sonho, pastor, aleluia, glória a Deus. Mas quanto tempo você vai ficar sonhando com isso, irmão? Esse sonho precisa se tornar realidade. Eu tenho um sonho de fazer isso e aquilo, tá, mas esse sonho já contou isso quantas vezes? Se você não pegar, querido, e tomar uma atitude, e for ousado, e chegar para Deus, Senhor, eu não quero dar um passo se não for a tua vontade, confirma no meu coração, faz igual os homens da palavra fizeram, querido, fizeram prova com Deus, tenho certeza que Ele vai te responder, porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amém? Vai cooperar para a tua vida tudo, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé, mas fica de pé mesmo, porque não vai ser o anjo que vai te levantar não.